Bom, bom dia para todos. Espero que estejam ouvindo. Então vamos continuar com as aulas. A gente tinha começado a falar um pouquinho de vibrações aleatórias, mas antes disso nós começamos fazendo um breve resumo sobre algumas características estatísticas necessárias para depois entrar na parte de vibrações aleatórias. Entre elas a gente falou da média, né? A gente não falamos da média, do desvio padrão, e principalmente dessa relação entre o desvio padrão e uma variável que nós vamos chamar de R, que é o valor esperado da variável aleatória ao quadrado. E a gente vai usar logo depois essa relação que a gente já falou na aula passada. Também nós falamos um pouquinho de como calcular aí probabilidades em funções de probabilidade, né? Utilizando a integral ou utilizando aquele procedimento de transformação de variável para uma distribuição normal padronizada. Então, esse procedimento nós vamos usar para calcular aí probabilidade de deslocamento devido a excitações aleatórias. Acho que mais ou menos foi isso que a gente falou na aula passada. Também o cálculo de probabilidade de excedência para um deslocamento absoluto, né? Nos dois lados da distribuição de probabilidade. Bom, todas essas características aí que foram faladas na aula passada, ao final da aula passada, relacionadas com estatística da média, do desvio padrão, são para variáveis aleatórias que não dependem do tempo, né? Então a gente realmente está fazendo análise de vibrações, nós temos que considerar essa variável aleatória dependente do tempo. Então vamos fazer uma descrição de como seria a análise desses estatísticos como a média em uma variável aleatória que ela depende do tempo. Então, para isso, igual como você faz lá na variável aleatória que não depende do tempo, você precisa, para definir estimar a média, qualquer tipo de estatístico dentro daquela variável aleatória, você precisa de um conjunto de amostras. Então, da mesma forma, a gente aqui no tempo, a gente precisaria de várias amostras no tempo, né? Então vamos supor que é possível você obter várias amostras da mesma variável aleatória ao longo do tempo. Então pode ter aí N amostras com o mesmo tempo, né? Então a ideia seria a possibilidade de você obter uma média em um tempo definido, seja um tempo i qualquer. É possível você, com uma quantidade de amostras relevante, você poderia obter uma média. Então vamos a definir essa média em um tempo i ao longo da variável aleatória que depende do tempo. Então essa média pode ser definida assim, né? Tenho várias amostras e eu vou extrair no tempo i de todas essas amostras o valor, né? E vou dividir aí, essa seria a forma de estimar a média da variável aleatória. E vou dividir entre o número e a amostra. Então essa seria a média para o tempo i. Isso eu poderia fazer para outros tempos, para o tempo i, outro tempo 1, tempo 2, diferentes tempos ao longo do tempo na variável aleatória. Eu extrair aí um monte de tempos e fazer o mesmo cálculo da média ao longo do tempo. Então, primeira consideração em relação às características desse tipo de processos aleatórios que dependem do tempo. Se eu
faz um cálculo da média em diferentes tempos e essa média é aproximadamente igual, nós consideramos isso como um processo estacionário, ou seja, essa variável aleatória ela não muda, a média não muda ao longo do tempo. Então, essa é a primeira, digamos, suposição para o análise que nós vamos realizar. Existem processos aleatórios não estacionários? Existem, mas não é nosso caso. Vamos assumir que essa variável aleatória não tem mudança da média ao longo do tempo. Bom, geralmente você poderia obter essas diferentes amostras, mas às vezes você só tem uma amostra dessa variável aleatória. Então, se você não tem várias amostras dessa variável aleatória ao longo do tempo, seria difícil você determinar as características estatísticas daquela variável aleatória. Então, devido a isso, é necessário às vezes assumir outra hipótese. E quando a gente tem uma única variável aleatória, eu poderia calcular agora a média ao longo do tempo. Aqui lembrem a diferença. Eu calculei no cálculo anterior, foi a média em diferentes amostras no mesmo tempo. Agora eu vou calcular a média da mesma amostra ao longo do tempo. Eu vou pegar todos esses dados e vou dividir entre o número de dados em uma única amostra. Então eu poderia calcular essa média ao longo do tempo em uma única amostra. Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser em qualquer uma dessas. Bom, se essa média que eu calculo de qualquer uma dessas amostras é igual à média das diferentes amostras em diferentes tempos, nós chamamos isso como um processo ergódico. Então, às vezes, como você tem uma única amostra, é difícil você ter outras amostras, e você poderia inferir as características da média daquela amostra a partir de uma única amostra. Mas para isso você tem que dizer que seu processo é ergódico. Então aí temos uma segunda característica do processo ou da variável aleatória. Isso é válido tanto para a excitação como a resposta. Lembre que aí estamos falando de excitações aleatórias. Então a excitação pode ser aleatória ou a resposta pode ser aleatória. Então temos processo estacionário, processo estocástico estacionário e além disso também um processo ergódico. Ou seja, eu posso inferir a média da amostra, de diferentes amostras em diferentes tempos a partir de uma única amostra. Chama-se de processo ergódico. Bom, assim também eu poderia avaliar outras estatísticas como para uma única amostra, né? Agora a gente está falando para uma única amostra, como o desvio, ou a variável aquela que a gente chamou de, não é o desvio padrão, de x ao quadrado, o valor esperado do x ao quadrado, também chamado de segundo momento. Então nós podemos pegar todos os valores ao longo do tempo em um tempo determinado e dividir entre o tempo. Assim a gente pode estimar, isso aqui seria uma somatória também, somatória ao longo do tempo e estimar esse estatístico do valor esperado do x ao quadrado. Também poderíamos fazer com o desvio padrão, né? O desvio padrão que é definido dessa forma, fazer uma somatória de cada um dos valores, menos a média que já foi estimada dessa forma, né? A média ao longo do tempo, e dividir entre o tempo. Também poderíamos estimar o desvio padrão daquela amostra. E lembrem que eles, igual que como a gente encontrou essa relação para variáveis que não dependem do tempo, aqui também poderíamos
definir essa relação, né? Desvio padrão é igual ao valor esperado do segundo momento, né? Menos a média ao quadrado. Bom, então são as mesmas definições, só que a gente tem que considerar aí essas duas mesmas definições com variáveis não aleatórias. Mas a gente tem que considerar essas duas hipóteses para esses processos estocásticos ou aleatórios, que é primeiro que ele é estacionário e ergódico. Bom, como a gente poderia calcular probabilidades em uma função, em uma variável aleatória dependente do tempo? Então o processo seria uma coisa similar como se faz em variáveis não estacionárias, mas aqui a gente depende do tempo. A gente tem que olhar, você tem aí a variável ao longo do tempo. Se eu quero calcular a probabilidade de x ficar maior do que x1 e menor do que x2, eu vou ir lá naquela variável aleatória dependente do tempo e pegar aqueles dados que cumprem esses limites, né? Somam os tempos nos quais a variável aleatória esteve dentro desses limites e vou dividir entre o tempo total. Essa seria a probabilidade dessa variável aleatória estar entre esses dois dados. Se eu pego todos esses dados ao longo do tempo, eu posso construir uma distribuição de probabilidades também e ver que ele vai ter uma média e um desvio padrão caso essa variável aleatória seja normal, né? Então é possível também essa variável aleatória ao longo do tempo ter uma distribuição de probabilidade. Se você conhece a distribuição de probabilidade, pode ser normal, pode ser de outro tipo, você pode, a partir da distribuição de probabilidade ou da densidade de probabilidade, estabelecer com ela a probabilidade da variável de sua variável estar entre dois limites. E esse aqui seria um processo você conhecendo os dados, e esse aqui seria o processo você conhecendo a distribuição de probabilidade que se ajusta aqueles dados, né? Pode ser normal, como não necessariamente tem que ser normal, né? Bom, há uma característica, uma variável que é muito necessária aqui na análise de vibrações aleatórias, que nós vamos chamar de correlação. Então a correlação, ela simplesmente é o valor esperado do produto escalar entre esses dois vetores. Você lembra lá do produto escalar na álgebra linear? O produto escalar, que é a multiplicação entre dois vetores ponto a ponto, né? Você pega o primeiro, tem dois vetores, que aqui seria um conjunto de dados ao longo do tempo, e você pode fazer o produto escalar multiplicando ponto a ponto, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, e ao final soma tudo. E aqui, como a gente está colocando o valor esperado, então a gente teria que fazer uma estimação disso e dividir entre a quantidade de dados que você somou. Lá no produto escalar não se faz divisão entre a quantidade de dados, simplesmente é somar ponto a ponto. Mas se vocês lembram, o produto escalar na álgebra linear, ele avaliava o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Ele tinha essa capacidade de avaliar o cosseno do ângulo. Então, o ângulo entre esses dois vetores pode estar entre, digamos, 0 e 90 graus, ou também 180 graus, né? Ou 270 graus, ou 0 graus. Você tinha um conjunto de ângulos. Então, quando esse ângulo, quando você fazia o produto escalar entre dois vetores, esse ângulo podia dar zero, supondo, né? Então, o que queria dizer isso? Que os dois vetores são paralelos, que eles são iguais. Ou seja, eles têm uma alta correlação, eles são exatamente iguais. Mas o ângulo poderia dar 90 graus. E o produto escalar ia dar igual a 1, né? Desculpem, a 0. É o contrário, né? Produto escalar de dois vetores iguais seria igual a 1, cosseno de 0 igual a 1.
e cosseno de 90 igual a zero. Então, dependendo da diferença entre esses dois vetores, o produto escalar te dava essa correlação, um valor que poderia ser entre 1 menos 1 e poderia ser 0. 0 é o caso no qual não existe nenhuma correlação entre os dois. Menos 1 é que é uma correlação inversa, né? E 1 que é uma correlação igual. Então, esse conceito de produto escalar é retomado aqui para avaliar essa variável que nós chamamos de x ao quadrado. Vocês estão vendo aqui? É a mesma coisa, né? O valor esperado de x vezes x, que é isso aqui. Então, ele se chama de correlação por isso, né? Porque ele está fazendo um produto escalar e o produto escalar está medindo o nível de correlação. O nível de correlação entre essas duas variáveis. Lembrem-se, o produto escalar é igual a zero, que diz que não há correlação, se igual a 1 que tem correlação, ou seja, são paralelos ou são inversamente proporcionais, mas há uma alta correlação. Se igual a zero, que não tem correlação nenhuma entre as duas variáveis. Aqui nesse caso a gente estaria falando de vetores que são variáveis aleatórias. Então é possível fazer, como a gente viu aqui, que é possível calcular estatística ao longo do tempo. Por exemplo, dá para avaliar a média, dá para avaliar o desvio padrão. Eu vou fazer a mesma coisa com a correlação, que aqui seria um valor só, né? Mas esse valor seria da correlação entre os dois vetores, entre as duas variáveis aleatórias, no tempo igual a zero de uma variável aleatória. Eu posso criar uma função, não vamos chamar de função de correlação, realizando um produto escalar, mas fazendo um deslocamento no tempo da outra variável aleatória. Então eu vou mostrar aí um exemplo e vamos ver umas propriedades que tem essa função de correlação. Então essa função de correlação, que agora ela varia no tempo, né? Eu estou fazendo aqui um deslocamento, assim como a gente fazia no impulso, né? Você deslocava, aqui eu estou analisando os dados deslocados em relação a isso aqui. Ou seja, estou olhando a correlação ao longo do tempo, deslocando o tempo de uma variável aleatória. Ou seja, que correlação tem a variável aleatória completa com a outra deslocada no tempo. Então a definição para tal igual a zero seria isso aqui, né? Um produto escalar ou correlação de todos os dados do vetor com todos os dados do outro vetor. E aqui eu estou deslocando um tempo. Mas como eu desloco um tempo aqui, eu precisaria também eliminar um tempo na outra variável, né? Para que fiquem igual. Mas esse tempo seria no final do vetor, né? No final do vetor. Então eu poderia definir com essa expressão aqui que essa função de correlação é igual a isso aqui. Isso é uma somatória de xt vezes xt mais tal e dividido entre o número de dados ou o tempo total que eu peguei da variável. Eu faço sempre, eu coloco, ao invés de colocar somatória, uma integral, né? Porque pode ser tempo como pode ser n dados, e n dados a cada delta de tempo, né? Da forma, seria a mesma definição. Bom, então como vocês veem aqui, essa função de correlação, ela pode ser avaliada em tal igual a zero, que seria essa mesma definição, que é aquela mesma variável que a gente utilizou aqui, ela está se relacionando com o desvio padrão, né? Em tal igual a zero, seria essa definição aqui, e eu posso avaliar essa função de correlação no tal igual a zero como sendo igual, olha, ela é igual a desvio padrão mais a média. Ok? Bom, que propriedades tem essa função de correlação? Ela é simétrica, uma função ímpar, né? Ela é simétrica, ela tem um ponto de simetria e tem os mesmos valores para um lado como para o outro lado. O que se espera dessa variável
a função de correlação se a variável é aleatória realmente, é que ela converge ou tenda para zero, ela vai para zero, ou seja, ela tem um valor máximo, que também do que ele, vamos a supor que a média seria igual a zero, né? Vamos supor que a média daquela variável aleatória é igual a zero, no tempo igual a zero, ele seria igual ao desvio padrão, ou seja, aqui nesse tempo igual a zero, supondo que a média seja igual a zero, seria igual ao desvio padrão na função de correlação. Então, na medida, se eu tiver uma variável aleatória, na medida que eu estou avançando, fazendo um deslocamento da outra variável aleatória e calculando a correlação entre esses dados, entre essas duas variáveis aleatórias, ela tem que ir convergindo para zero. Ou seja, ele está falando, olha, na medida que você desloca o tempo, já não existe correlação entre essas duas variáveis. Portanto, há um nível de aleatoriedade, né? Uma variável perfeitamente aleatória daria um único valor aqui, no tempo igual a zero. Tipo como se fosse um impulso. E o resto seria igual a zero. Simplesmente daria um valor zero. Ele não teria correlação nenhuma fazendo um deslocamento da outra variável aleatória no tempo. Simplesmente teria correlação no tempo igual a zero. O resto não teria nenhuma correlação. Essa seria uma variável perfeitamente aleatória. Mais variáveis que têm algum nível de aleatoriedade, essa função de correlação ela tende para zero. Se a variável não tem nenhuma aleatoriedade, você vai ter uma função de correlação que vai até o infinito, né? Que ela não tende para zero, portanto, essas seriam funções, digamos, sinais não aleatórios, poderiam ser harmônicos ou de outro tipo, não teria aleatoriedade. E esse não é o caso de nossa análise. De fato, a gente vai ver que essa é uma condição para análise de variáveis aleatórias. Se a função de correlação não está tendendo para zero, não vale a teoria que a gente vai ver aqui. É melhor você utilizar outro tipo de análise que não seja uma análise que a gente está vendo. Você pode utilizar outro tipo de análise, já que você não está trabalhando com variáveis aleatórias, sino variáveis determinísticas, né? Você pode determinar com algum tipo de equacionamento. Bom, então tem essas duas propriedades. Ela é uma função impar, é simétrica em torno de um ponto, e ela é ela tende para zero, ou seja, os valores de tal superiores a tal zero começam a ser menores, né? Vai tendendo até chegar ao teu zero, até um ponto que não tem nenhuma correlação, no caso de variáveis que tem algum nível de aleatoriedade. Bom, utilizando esses conceitos aí, a gente vai introduzir, a gente precisa, para a definição do espectro, a definição da transformada de Fourier. É muito parecida com a transformada de Laplace, que a gente já viu e trabalhou com ela, né? Mas isso aqui é para dados discretos no tempo. Então, a transformada de Fourier, igual que a transformada de Laplace, tem duas transformadas, né? Chamamos a transformada de Fourier, o que faz ela é igual que a transformada de Laplace, elevar uma variável no tempo para a frequência. A gente vai do domínio do tempo para o domínio da frequência. Vocês estão vendo aqui que é muito similar. Lá era uma S menos S, aqui a gente tem um IW. IW, no final, ele é a frequência, né? A frequência da mesma forma. Tem uma constante aqui, 2π, que multiplica essa integral, igual que lá na transformada de Laplace. Essa seria a definição da transformada de Fourier, né? Então a gente está indo do domínio do tempo para o domínio da frequência. A ideia aqui não é aplicar a transformada de Fourier, somente ver o conceito, né? Para aplicar a transformada de Fourier, é preciso de aprender algum algoritmo. Tem um algoritmo de transformada rápida de Fourier, e ela principalmente é aplicada com dados discretos, não para funções contínuas. Poderia, mas se aplica realmente em dados discretos, e tem
é uma somatória, né? Uma somatória que você pode aplicar utilizar de forma ótima com algoritmo transformada rápida, ou simplesmente aplicar a somatória. Vai demorar muito mais tempo, né? Esse era um dos grandes problemas de aplicar a transformada de Fourier, porque a somatória ela demorava muito tempo, mas com esse algoritmo tudo virou muito mais rápido e por isso a gente consegue fazer análises de sinais de forma rápida aplicando a transformada de Fourier. Tem a transformada inversa de Fourier, que é o que faz ao contrário, né? Ele vai do domínio da frequência para o domínio do tempo. Bom, com essas duas definições da transformada de Fourier, nós podemos definir o espectro. O espectro ele se define como a transformada de Fourier da função de correlação, essa que nós vemos aqui. Essa é uma definição, uma das definições que você pode encontrar por aí do espectro. Então, o espectro de uma variável aleatória é definido dessa forma e tem por que tem essa característica aqui? Para você ter uma boa estimação, uma definição boa do espectro, você precisa que essa integral exista, né? A única forma que essa integral exista é que isso aqui tenda para zero. Se isso aqui não tende para zero, ou seja, ela tem ao infinito, você está vendo que é uma integral de menos, que faltou colocar menos infinito, ela não tende para zero, portanto essa integral não vai existir. Então é necessário que cumpra essa característica, que a função de correlação no tal igual a infinito seja igual a zero, aí essa integral vai existir. Então por isso é uma característica necessária. Também vamos definir que a média seja igual a zero, né? Vamos estabelecer aí essa característica, a média seja igual a zero da variável aleatória para definir o espectro. Ao contrário, também eu posso aplicar, eu posso ir do espectro para a função de correlação, também aplicando a transformada inversa de Fourier. Então vamos fazer o contrário. A gente tem um espectro daquele variável aleatória, que pode ser a excitação ou a resposta, e você pode definir aí a função de correlação. Então, essa definição aqui tem uma propriedade muito importante, que é, digamos, a base da análise com vibrações aleatórias para poder calcular probabilidade de alguma variável, né? Seja da resposta, a probabilidade de um x ter um valor maior do que alguma coisa, ou entre dois limites. Porque você precisa lá para você calcular a probabilidade, assumindo que aquela resposta tenha uma distribuição de probabilidade normal. Você precisa, se a gente já está assumindo que a média é igual a zero, que isso é possível, né? Também numericamente é possível definir sempre a média igual a zero. Você pega a média de todos os dados e tira a média e você deixa a variável com a média igual a zero. Mas precisaria, se você já conhece que a média é igual a zero, precisaria do desvio padrão. Então, como a gente define esse desvio padrão daquela variável aleatória de um sistema linear, né? A gente está analisando um sistema dinâmico que tem um equacionamento, uma equação diferencial dinâmica, e nós vamos excitar essa estrutura com uma variável, uma excitação aleatória, e vamos obter também uma excitação aleatória. Mas a gente precisa saber, se eu preciso conhecer primeiro as características da excitação, né? Qual o desvio padrão teve, qual média teve, mas como eu poderia conhecer o desvio padrão da resposta a partir daquele sistema linear, ou a partir do espectro daquela resposta? Então aqui temos uma propriedade importante. Se a gente avalia esse espectro no tal igual a zero, vou colocar aqui tal igual a zero, que lembrem, é a função de correlação no tal igual a zero também. Se eu avalio o espectro, estou avaliando a função de correlação no tal igual a zero naquela função. Se eu sei que a média é igual a zero,
essa função de correlação no tal igual a zero seria igual ao desvio padrão. Ou a variância, desculpa, a variância elevado ao quadrado. Bom, então a variância, isso aqui tal igual a zero, isso aqui seria igual a 1. Então ficaria simplesmente a integral do espectro. A integral do espectro. Então, se eu sei que a média é igual a zero, a função de correlação em tal igual a zero seria a igual à variância. E a variância seria igual à integral do espectro. Ou seja, a área embaixo do espectro é igual ao desvio padrão, ou à variância. Portanto, eu poderia conhecer a variância da resposta daquele sistema se eu conheço o espectro, se eu sei o equacionamento do espectro. Então a gente vai agora ver como é que se define esse espectro da resposta, relacionado com o espectro da excitação. O espectro da excitação, lembrem que o espectro é uma função que relaciona a amplitude da resposta, amplitude de qualquer coisa, da excitação, pode ser também com frequências. Então aí você vai ter uma figurinha que geralmente que propriedades tem esse espectro. Ela também é simétrica, para esse lado tem uma frequência e para o outro lado também tem outra frequência, mas aqui seria menos uma frequência conjugada, menos IW. Então tem uma figura também simétrica e igual para esse lado se aplica frequências IW, desculpem, eu queria colocar IW, para o outro lado tem frequências conjugadas iguais, então você obtém também as mesmas amplitudes. Bom, então como que agora a gente vai se preocupar em como definir esse negócio aqui, o espectro. A gente vai ter que partir do sistema linear, né? Para ver como é que eu posso, se eu tenho o espectro da excitação, como eu posso conhecer o espectro da resposta. O espectro da resposta, se eu conheço o espectro da resposta, eu posso avaliar a integral embaixo daquela curva e conhecer o desvio padrão, a variância. Com a variância eu posso calcular a probabilidade daquela variável aleatória. A gente vai primeiro fazer isso com um sistema de 1 grau de liberdade. Então vamos ver como é que se define a densidade espectral da resposta em função da excitação. A gente vai definir um espectro da excitação qualquer, né? Porque o espectro da excitação também é uma figurinha desse tipo. Pode ser qualquer tipo de figura, né? Lembrem que para o vento, o caso do vento que a gente está trabalhando, ele vai ter uma figura específica, né? Onde ele excita algumas frequências, outras não. A gente falou várias vezes de que o espectro do vento ele se concentra principalmente nas frequências baixas, até 10 Hz no máximo, né? Principalmente em uma faixa, as maiores amplitudes da excitação ficam de 0 a 1 Hz. Por colocar um exemplo, não quer dizer que seja para todas as regiões do mundo seja da mesma forma, mas ele tem uma região na qual ele pode excitar a estrutura. Se a estrutura está fora dessa região de excitação, não precisa fazer análise dinâmica, porque o vento ele não vai ter uma excitação importante. Portanto, uma análise estática do vento é suficiente para você ter uma boa representação do fenômeno da batida do vento. Então vamos ver como é que a gente define esse espectro naquela equacionamento que relaciona a excitação com a resposta. Tem alguma dúvida até esse ponto? Oi? Bom, se não tem dúvidas, a gente pode continuar. Bom, então, como vamos definir esse espectro? Então, a gente vai partir da convolução, da equação da convolução.
Essa equação a gente já trabalhou com ela. O que ela faz é definir uma relação entre a força e a resposta, realizando uma convolução com a resposta ao impulso. Isso aqui é a resposta ao impulso. A gente mostrou aplicando a transformada de Laplace que essa, e aqui no caso seria também aplicando a transformada de Fourier, que eu, ao aplicar a transformada de Laplace da convolução, eu chegava a uma equação desse tipo. Tinha uma admitância HS e uma força PS é igual a resposta no domínio da frequência. Ou seja, no domínio da frequência simplesmente tinha uma multiplicação. Da mesma forma eu posso fazer se eu aplico a transformada de Fourier. Então, mas aqui ao invés de colocar S, coloco IW. Então, a transformada de Fourier da convolução, como a gente já mostrou para a transformada de Laplace, é igual a isso aqui. Então vamos começar com isso. A convolução representa a relação entre força e resposta no domínio do tempo. E aplicando a transformada de Fourier disso aqui, igual como eu fiz na transformada de Laplace, a gente chegou, mostrou qual era essa função de admitância, vocês lembram? Eu posso chegar nessa definição no domínio da frequência, que relaciona também excitação com resposta. A ideia é como a forma para eu ir para o domínio da frequência com excitações aleatórias é utilizando a função de correlação, não diretamente a resposta. Como a gente está trabalhando agora com variáveis aleatórias e não determinística, eu preciso conhecer a função de correlação, a definição da função de correlação da resposta, também relacionada com a função de correlação da excitação. Então, a gente para isso vai ter que definir duas equações. E a gente vai combinar essas duas equações e aí podemos definir como se define o espectro da resposta relacionado com o espectro da excitação. Então vamos começar com a primeira equação, que é a função de correlação entre força e resposta. Então, utilizando a definição de função de correlação, vamos lembrar qual a definição, é isso aqui, né? Eu vou colocar agora força e resposta. Essa é a definição da função de correlação. Então aí temos a definição, força, resposta, e eu vou usar o teorema da convolução para definir essa resposta em um tempo t mais tal. Vou botar nessa equação, coloco t mais tal, eu vou trocar aqui o tal por L, né, para não confundir com esse tal. Vou colocar L e coloco o tempo, né, coloco o tempo aqui nessa equação, que ficaria t mais tal menos L. Troquei o tal por L para não confundir aqui com o tal da função de correlação. Para não confundir o tal do teorema da convolução com o da função de correlação, troquei por ele. Vou utilizar sempre ele no caso da convolução. Então ficaria que nossa resposta utilizando a convolução ficaria assim. Eu vou substituir essa definição na função de correlação da força com resposta. Coloco aí. Colocou a definição. E agora eu vou aplicar o operador do valor esperado. Esse operador tem que aplicar, assim como eu já mostrei lá, fiz vários exemplos aplicando o operador uma variável aleatória. Ele aplica sobre as variáveis que são aleatórias. Aí, nesse caso, o que é aleatório é a excitação. O impulso, esse aqui, que é a função do impulso, ele não é uma variável aleatória, porque é uma definição formal. Digamos, é definido, o impulso tem uma função única para um sistema específico. Ele não varia ao longo do tempo, é exatamente o mesmo. Então ele sai do operador do valor esperado, porque ele é constante ao longo do tempo, e somente vou aplicar o operador do valor esperado nas duas excitações. Então isso aqui é a definição
do que? Da função de correlação. Vamos lá. Função de correlação é isso aqui. Olha, é parecido com isso aqui. Só que então o tempo dessa função de correlação é simplesmente subtrair esse tempo aqui com esse aqui. Então t menos t mais tal menos t dá o tempo da função de correlação. Então vou fazer essa mesma coisa aqui. Vou pegar esse tempo e vou subtrair com esse tempo aqui. T mais tal menos L menos isso aqui dá tal menos L. Então esse seria agora o tempo da função de correlação. Isso aqui é a função de correlação entre a excitação. Aqui a gente tem uma única excitação. A gente está trabalhando com um sistema de um grau de liberdade. Mas aí pode-se ver que é possível definir aí a função de correlação dessas excitações. A gente chegou agora em uma expressão que é o que? Essa expressão se parece com o que? Essa expressão se parece com a convolução, né? Olha, é uma convolução. Tal menos L, eu troquei o L por tal, né? Lembra? Isso aqui seria uma convolução, ou seja, a função de correlação que relaciona força com resposta a um sistema de grau de liberdade é uma convolução da resposta ao impulso com a função de correlação das excitações. Bom, a gente já sabe que se eu aplico a transformada de Fourier ou a transformada de Laplace de uma convolução, a gente tem uma multiplicação de duas quantidades. Aqui seria a transformada de Fourier da resposta ao impulso, seria a função de admitância, ou admitância no domínio da frequência, e essa seria a transformada de Fourier da força, que é um pi W. Mas aqui no caso, para avaliar o espectro, eu estou com funções de correlação, e a gente já sabe que a transformada de Fourier da função de correlação é o espectro, beleza? Então, vou aplicar aqui transformada de Fourier da o espectro da excitação, olha. Transformada de Fourier, isso aqui é a função de admitância, a gente já conhece. Transformada de Fourier, isso aqui seria o espectro força-resposta. Então, temos aí a primeira equação que relaciona o espectro das excitações com o espectro força-resposta. Bom, a gente precisaria encontrar qual é essa variável aqui, né? Mas essa variável tem que se relacionar com o espectro da resposta somente. Porque o que a gente está procurando é uma equação que relacione só o espectro da excitação com o espectro da resposta. Isso aqui seria um passo intermédio, né? A gente está avaliando o espectro de força com resposta. Bom, então vamos ver outra equação para temos aqui a definição. Vamos começar aqui de novo. A função de correlação se define assim, dentro da resposta. Eu vou substituir a definição da convolução dessa resposta e vou aplicar o valor, o operador do valor esperado. Ele é aplicado em cima da variável aleatória, né? Entre força e excitação. Então ficaria assim, dessa forma. Eu vou agora substituir uma variável, né? Vou primeiro definir o tempo da função de correlação, que é simplesmente subtrair esse tempo menos esse tempo aqui. Então, t mais tal menos t menos m dá m mais tal. Então, o tempo da função de correlação ficaria dessa forma. Bom, o que acontece é que a gente chegou aqui em uma equação que relaciona a função de correlação entre força e resposta e a função de correlação entre a resposta, né? Através da convolução com o impulso. Mas vocês estão vendo que ela não é muito parecida. Falta aqui um negativo para que seja igual à convolução. Então, o que eu vou fazer é assumir que eu posso fazer essa convolução no tempo negativo. Colocar que m é igual a menos m. E eu sei que o espectro ele tem dois lados, né? Esse menos i, esse menos iw é quando eu aplico
a transformar aí Fourier para valores negativos de alguma função, isso aqui para o tempo positivo. Então nossa definição da convolução ficaria assim, só trocando aqui m igual a menos m. Então fica a função do impulso para um tempo negativo, e aqui coloquei tal menos m. Então isso aqui já fica parecido com a convolução. Então, quando eu vou aplicar a transformar de Fourier nessa equação, isso aqui seria transformar de Fourier da função de correlação da resposta, seria o espectro da resposta. Transformar de Fourier do impulso no tempo negativo seria a função da admitância mais com o conjugado, seria o conjugado da função de admitância. Transformar de Fourier da força-resposta seria o espectro força-resposta. Bom, então, tendo essas duas equações, a equação 1, essa aqui, com a equação 2, eu posso simplesmente colocar lá naquela equação, substituir esse PY, né? Aqui temos esse PY, vou substituir e a gente chega nessa equação. Então, essa equação ele está avaliando simplesmente uma relação entre o espectro da excitação e o espectro da resposta, que a gente estava procurando. Então, já a gente com essa equação, a gente pode esquecer desse procedimento de demonstração, mas a gente vai trabalhar em cima dessa equação. Então, se a gente tem um espectro da excitação, ele se relaciona com o espectro da resposta através da função de admitância ao quadrado, no caso de um sistema de 1 grau de liberdade, né? A gente vai ver como isso acontece para sistemas de vários graus de liberdade. Então é simplesmente você ter a função de admitância que nós já conhecemos, né? A gente já, olha, aqui tem a equação, estou aqui lembrando a equação da função de admitância que nós já demonstramos. Aqui esse beta seria a relação entre a frequência de excitação e a frequência natural. Ok? Esse aqui seria a taxa de amortecimento e esse seria a gira. Então simplesmente a gente faz uma multiplicação entre duas funções. Você tem uma função que seria o espectro da resposta e você avalia a área embaixo da curva. Essa área é igual à variância e com essa variância você pode calcular probabilidades. Ok? Tem alguma pergunta? A gente vai fazer agora um exemplo. Vamos fazer um exemplo de cálculo de probabilidade de resposta. Bom, antes disso, antes de fazer esse exemplo, a gente vamos ver uma formulação simples para você ter a variância quando temos um caso de uma excitação comum que muitas vezes é utilizada em engenharia. A gente vai ver um tipo de excitação que não vamos chamar de ruído branco. Pero ahí, Pode perguntar. la duda es, ahí no entendí bien cuando dijo que es para 1 grado de libertades, hay que elevar al cuadrado. Solo en ese caso, no entendí. Não, porque está multiplicando essas duas aqui. Estou multiplicando a função de correlação duas vezes. Então isso aqui é o quadrado. É como se eu... Realmente sim, é o quadrado, simplesmente levar ao quadrado. Só que no caso de vários graus de liberdade, não surge uma matriz de funções de admitância. Não fica elevado ao quadrado. Lá se cria um sistema matricial. A gente vai ver isso depois. Se criam 3 matrizes. Uma matriz de funções de admitância, vezes uma matriz do espectro, vezes uma matriz transposta da função de admitância. Aqui, como uma relação simplesmente de sistema em 1 grau de liberdade,
Ficaria dessa forma, elevado ao quadrado. Mas esse quadrado surge por essa multiplicação aqui, você está vendo? Essas duas são iguais, né? A multiplicação dessas duas eleva ao quadrado. Entendi, profe. Gracias. Ok. A diferença é que lá no sistema de múltiplos graus de liberdade surge um sistema uma multiplicação de 3 matrizes. Não assim de forma direta elevado ao quadrado. A gente vai ver isso depois. Não se preocupe, a gente vê isso depois. Por enquanto, a gente vai trabalhar com essa equação. Não se esqueçam aí de todo o procedimento para demonstrar ela. Queria ser aí, mostrar, não simplesmente jogar a equação assim. Mas essa equação, qual a aplicação dela? Olha, eu tenho uma figurinha que representa o espectro da excitação. Depois é o espectro do vento. E eu conheço uma função que representa a função de admitância. Essa equação aqui, no caso, de um sistema de um grau de liberdade. Tenho duas figurinhas, multiplico elas a cada frequência e vou ter outra figurinha. Essa outra figura é o espectro da resposta. Esse espectro da resposta, a área embaixo da curva, como a gente demonstrou nessa propriedade, olha, lembrem aqui, a gente demonstrou nessa propriedade que assumindo que a média era igual a zero e a função de correlação tende para zero no infinito, a gente entendeu que se eu avaliava a transformada de Fourier do espectro no tempo tal igual a zero, era igual a variância. Então, e isso era igual à integral do espectro. Então, assumindo essas hipóteses aí, média igual a zero, que a função de correlação tende para zero no infinito, ou seja, que a gente realmente está trabalhando com variáveis aleatórias. Lembrem de que se a função de correlação não tende para zero no infinito, não seriam variáveis aleatórias, portanto não precisa dessa teoria aqui, porque não seria aplicável. E a gente entendeu que a área embaixo da curva é igual à variância. Com isso aqui, posso calcular a probabilidade, assumindo uma distribuição de probabilidade da resposta, né? Que muitas vezes pode estar relacionada com a distribuição de probabilidade da excitação, já que é um sistema linear, né? Bom, vamos ver um exemplo. Vamos assumir um tipo de excitação comum que é utilizado em engenharia. Não somente engenharia civil, sino outra engenharia mecânica, elétrica, que não é excitação, sino um tipo de variável aleatória. Aqui no nosso caso é uma excitação, beleza? Mas lá pode ter outro significado físico, que é a excitação de ruído branco ou variável aleatória com ruído branco. Então, o que seria o ruído branco? Então, o ruído branco é uma excitação que é plana, que tem um espectro plano ao longo da frequência, que pode ser W ou F, né? Ou seja, ela consegue excitar uma ampla faixa de frequência, pode ser até o infinito, pode ser com um valor limitado, mas é um espectro desse tipo, é plano. Por que se chama ruído branco e não ruído, né, preto, por exemplo? Porque a luz branca você pode também decompor ela em várias frequências, ou cada uma dessas frequências está relacionada com uma cor. Nós temos aí um espectro amplo que vai até a luz visível, não sei quantos hertz, ou seja, a luz que você consegue ver tem uma frequência definida, mas a luz branca que você chega nos seus olhos, ela é composta por todo um monte de cores. Então, por isso, nós chamamos de ruído branco, né? Aqui você está colocando uma excitação que tem um monte de frequências, um monte de frequência. Então, esse é o significado, digamos, físico, igual como na luz, né? A luz você pode decompor ela em frequências, e cada frequência vai ter uma cor no campo visível. Bom, por isso é o nome de ruído branco. Bom, então, a gente lembra que a gente aplicou a transformada de Laplace
no impulso. Você lembra, né? Que a transformada de Laplace do impulso era igual a 1. Mas se eu multiplicava esse impulso por uma constante, a transformada de Laplace de aquele impulso multiplicado por uma constante era igual a aquela constante. Vocês lembram disso? Bom, se a gente define que o espectro de ruído branco é dessa forma, é uma constante, portanto eu já sei, posso inferir aí diretamente que a função de correlação, como a função de correlação daquela excitação que tem um espectro plano é um impulso multiplicado por uma constante, né? Se eu aplicasse a transformada de Fourier ou a transformada de Laplace nesse impulso, eu vou ter uma constante. Então, ao contrário, né? Então, a função de correlação daquela função constante tem que ser um impulso multiplicado por uma constante. Ok? Então, isso procurem aí nas aulas anteriores. A transformada de Laplace do impulso, você vai ver que é igual a 1, ou se ele está multiplicado por uma constante, igual a constante. Por isso eu posso inferir aqui que a função de correlação de um espectro desse tipo é o impulso. Então eu vou substituir naquela definição da transformada de Fourier. Então vou colocar a transformada de Fourier de um impulso vezes uma constante, seria igual. Então vocês lembram da propriedade de peneiramento do impulso? Simplesmente você pode avaliar aquele impulso no tal igual a zero. Então esse integral aqui deixa de existir, você avalia E igual a tal igual a zero, porque você não vai avaliar integral em D menos infinito infinito, senão simplesmente num tal igual a zero. Então avaliando em tal igual a zero, isso aqui igual a 1, então ficaria que a amplitude do espectro é Cn sobre 2π. Amplitude daquele espectro. Então ficaria o espectro do impulso é definido dessa forma: Cn sobre 2π, com uma amplitude ao longo da frequência, que pode ser W ou F, né? Lembrem que W é igual a 2πf. Portanto, se eu avalio a área embaixo da curva, aqui fica simplesmente Cn, né? Porque aqui é 2πf, multiplicado por isso aqui fica Cn, o seu valor da constante aqui em cima. Bom, então dessa forma, esse seria o tipo de excitação. Esse tipo de excitação, por que ela é usada assim comumente? Porque se você não tem conhecimento assim do espectro de alguma excitação, você pode falar, olha, eu vou assumir que ela é constante ao longo de uma faixa de frequência. Mas meu problema estaria em definir essa amplitude da excitação, né? Qual o valor, aí onde estaria o problema. Você pode ver que no caso do vento é uma coisa assim, né? A gente já mostrou o gráfico desse espectro do vento, é uma coisa desse tipo. Uma coisa mais ou menos desse tipo. Mas você, para poder usar, digamos, uma coisa equivalente de um espectro plano, você teria aí que ver o que você faz, né? Porque se você coloca uma coisa pela média, você estaria, se a frequência natural da estrutura fica aqui, você estaria sendo muito liberal ou não conservador na avaliação. Se você aqui teria um valor de amplitude maior, né? Mas no outro lado, se a frequência dessa estrutura está por cá, você estaria aplicando forças maiores, né? Forças maiores, e aqui também forças maiores. Então aqui para definir uma amplitude razoável, você teria que fazer uma análise aí, né? O ideal é melhor utilizar o espectro exato, né? Mas esse espectro de ruído branco, ele é utilizado no caso você não tem
da excitação, que são muitos os casos que você não tem nem ideia qual seria o espectro da excitação. Então você utiliza um ruído branco e você tenta aí definir um valor da amplitude que seja razoável, né? Mas no caso do espectro do vento, a gente tem conhecimento sobre ele, dá estudos relacionados com o espectro do vento, não é nosso caso, mas em engenharia tem outras áreas nas quais não é possível você ter alguma ideia do espectro da excitação, portanto é assumido esse tipo de espectro plano. Tá o caso tem uma área que eu particularmente trabalho, que é a análise modal operacional. Ali a gente não tem conhecimento algum das excitações na estrutura de grande porte, portanto a gente define aí que o espectro é plano mesmo, mas lá, como a gente não está fazendo o cálculo de probabilidade de deslocamento, a gente está fazendo só o cálculo de parâmetros, frequências, modo de vibração, eu não preciso definir uma amplitude, né? Não preciso conhecer essa amplitude. Para mim tanto faz se é 1, se é 2, se é 1000, porque a frequência no final vão ser as mesmas. Mas eu preciso sim que o espectro seja plano, é uma suposição, é uma hipótese, que possivelmente até não seja plano, seja de algum tipo desse tipo. Isso geraria problemas na definição mesma da frequência. Bom, isso simplesmente para dar um exemplo de que esse espectro plano é utilizado em outras áreas quando você não tem conhecimento algum do espectro de excitação. No caso do vento, não é o caso, a gente tem suficiente informação para definir esse espectro da excitação. Diferentes estudos ao nível do mundo e também aqui no Brasil, né? Bom, mas vamos ver como é que ficaria o desvio padrão utilizando um espectro plano. O que acontece? A grande facilidade de utilizar espectro plano é que você pode definir com equações simples. Você não precisaria multiplicar integrais multiplicar funções e avaliar integral, sino com uma equação bem direta você pode já saber qual é o desvio padrão e calcular a probabilidade. Então vamos ver isso aí. Então vamos pegar a equação que a gente demonstrou, né, que relaciona excitações com respostas através da função de admitância, bem, e vou substituir aí o valor do espectro plano do ruído branco, ok? Vou substituir aí. Então a gente vai avaliar o desvio padrão daquela. Então ele fazer o que? Integrar isso aqui, né? Então vou lembrar qual é a função de admitância. A função de admitância é isso aqui, é uma equação, você coloca ali aquela equação. E nós sabemos que a integral de tudo isso aqui, a integral disso aqui é igual a variância da resposta. Então aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou avaliando a variância da resposta devido a uma excitação plana, ruído branco, com uma amplitude Cn. Então a integral disso aqui, o que acontece? Que você pode pegar essa equação, colocar lá em um software, porque resolver essa integral na mão é complicado. Você coloca lá um software de análise simbólico e você obtém que a integral elevado ao quadrado dessa função de admitância é igual a isso aqui, π dividido entre 2k vezes z. E eu vou avaliar só de um lado, de 0 a infinito, beleza? Bom, então, substituindo isso aqui eu tirei da integral esse valor constante, né? Cn sobre 2π. Então, vou multiplicar Cn sobre 2π vezes a integral, que já é simbólica, a variância será igual. Vou fazer aqui uma substituição de variável para chegar a essa expressão. Então, o que eu vou fazer é isso aqui multiplicar 4 aqui elimina o π, né? 4 vezes k, kc. Eu vou substituir a definição do amortecimento em função da taxa de amortecimento, que é definida assim: 2 vezes a taxa de amortecimento vezes a frequência natural vezes a massa.
Vou assumir que a massa é K sobre frequência natural ao quadrado, né? Passa a frequência natural lá em cima, se elimina com essa frequência natural aqui, fica a frequência natural lá em cima. Então, essa definição aqui, um pouquinho diferente dessa aqui, mas é a mesma coisa. Mas essa aqui está em função de quê? Da frequência natural e da taxa de amortecimento e da rigidez. E aqui, lembrem, está multiplicando a constante aquela, né? A constante da excitação plana. Então, olha, uma equação bem simples para você avaliar em um sistema de um grau de liberdade a variância da resposta devido a uma excitação de um ruído branco ou uma excitação plana. Ok? Então, não precisa você, com um ruído branco, você multiplicar essa função com a função de admitância e depois avaliar a integral embaixo da curva, senão essa equação direto, né? Isso, quando você tem ruído branco e sistema de múltiplo grau de liberdade, também vai acontecer uma coisa parecida. A gente pode ter equações diretas para calcular desvio padrão. Então, nos interessa esse desvio padrão aqui para calcular a probabilidade. Bom, agora sim vamos fazer um exemplo. Tem alguma pergunta até aqui? Bom, vamos fazer um exemplo de cálculo de probabilidade de deslocamento e da força interna também no sistema em um grau de liberdade. Então vamos ver isso, vamos fazer também no MATLAB, né? Vamos mostrar primeiro na mão, aqui mostrando aqui o cálculo escrito na mão, e vou mostrar no MATLAB lá, vou utilizar as mesmas equações, né? Vou fazer através da integral. Vou multiplicar essa função vezes isso aqui, vou calcular o integral embaixo da curva e vou avaliar o desvio padrão. E também vou utilizar essa equação para ver se ela está certa. Vou utilizar a equação e ver o desvio padrão. E também vamos fazer uma simulação. Eu vou criar uma excitação com essas características, né? Umas características definidas de espectro plano, que nesse caso um espectro plano é uma excitação totalmente aleatória. Lembrem que eu falei que se a função de correlação é um impulso, ou seja, simplesmente tem correlação no tal igual a zero, para o resto de tal não tem correlação, é uma variável totalmente aleatória. Uma variável totalmente aleatória é um número aleatório, né? Pode ser uma variável tipo normal, qualquer outro tipo de distribuição de probabilidade. Então aí lá no MATLAB tem um gerador de números aleatórios. Então aí você coloca aí qual distribuição de probabilidade você quer, supondo que seja uma distribuição normal. Você coloca a média e coloca o desvio padrão. E ele gera uma quantidade de números aleatórios com essas características, com uma média igual a zero e com um desvio padrão definido. E com isso você cita a estrutura, né? Você espera que esse espectro daquela variável aleatória seja desse tipo. Com isso a gente cita a estrutura utilizando a convolução, né? A gente já mostrou várias vezes como se utiliza a convolução. E com a resposta você pode calcular probabilidades da forma tradicional que eu mostrei. Vamos voltar aqui. Opa, passei. Não é aqui. Segundo mais para frente. Aqui, da forma tradicional, né? Ou seja, procurando os valores que estejam entre aqueles dois, o limite que você quer, procura todos esses valores ao longo do tempo, porque você vai ter a resposta do sistema e entre o tempo total do análise. Você pode procurar probabilidades assim. Ou, como eu sei que a excitação é normal, a resposta também tem que ser normal. Então eu posso conhecer a função de probabilidade da resposta, que vai ter média igual a zero, porque a média da excitação também foi igual a zero,
E o desvio padrão é aquele que eu calculo com aquela equação ou utilizando a integral. Então eu poderia também, com uma função de distribuição de probabilidade da resposta, conhecendo o desvio padrão, também calcular a probabilidade utilizando a função de densidade e probabilidade da resposta. Então vamos fazer duas formas, né? Primeiro, calcular utilizando a teoria, as equações da teoria, e também fazendo simulação, fazendo uma excitação e vendo que excitando a estrutura também posso calcular a resposta e definir probabilidades. O que se espera que se aproxime a teoria com a simulação, né? Bom, vamos lá então. Então vou mostrar primeiro o exemplo. Então temos aí um sistema de um grau de liberdade com essas características. Temos uma rigidez, temos uma massa e temos uma taxa de amortecimento. Aí a massa é quilogramos, por aqui quilogramos. Desculpa, essa é rigidez. Rigidez é Newton. A massa quilogramos. E a taxa de amortecimento de 0,02. Com essas variáveis eu posso calcular a frequência natural, que seria a raiz de K sobre M em radianos, e também poderia calcular ela em Hz, que seria 5,03 Hz. Bom, vamos assumir um espectro plano. Então a amplitude total desse espectro é igual a 4 vezes por 10 a 6 newton ao quadrado. Lembrem que se eu multiplico as abscissas com essa amplitude aqui, eu vou ter o desvio padrão da excitação, ok? Porque a excitação também é uma variável aleatória. Então essa área aqui embaixo, aplicando aquela definição, é o desvio padrão da excitação. Ele tem meio igual a zero, e o desvio padrão seria 50 vezes isso aqui. E ela tem que dar unidades de desvio padrão, unidades de variância, que seria a unidade da força ao quadrado, né? Por isso eu deixei aqui Newton quadrado e estou dividindo entre Hz, para quando eu multiplique pela abscissa, aí fique somente unidade de Newton quadrado. Então isso aqui, a área embaixo desse gráfico, seria a variância da excitação, com média igual a zero. Então vamos calcular duas coisas. Primeiro, vamos calcular a probabilidade da força interna. Não estou falando da excitação, da força interna que acontece. Lembrem que um sistema de um grau de liberdade é uma mola, uma massa aqui, e aqui internamente acontece essa força, K vezes X, devido ao deslocamento devido à excitação aleatória. Imaginem que isso aqui é uma excitação aleatória, ele está gerando um deslocamento na estrutura, mas a gente está fazendo tudo isso pelo domínio da frequência. A gente pode fazer isso também pelo domínio do tempo, criando uma variável aleatória. Mas essa variável aleatória tem essas características. Tem uma média igual a zero e o desvio padrão é a área embaixo dessa curva. 50 vezes isso aqui. Então está gerando aí deslocamentos nesse sistema de um grau de liberdade. As forças internas é dado por isso aqui. Eu vou calcular a probabilidade de que a força interna seja maior de que 40.000 newton. Ok? A primeira coisa que a gente vai fazer. O segundo é passar aqui. Vou calcular a probabilidade do que X calcular um valor de X que tenha uma probabilidade de excedência do 5%. Ou
Ou seja, eu vou calcular, a gente sabe que se gera uma distribuição da resposta de uma forma normal, e vou calcular um x que tem uma probabilidade de excelência dos 5%, ou seja, desse lado vai ter 2,5% e desse lado 2,5% na distribuição normal. Então, vou ver qual é esse x que tem essa probabilidade de excelência de um 5%, uma probabilidade de se exceder minimamente. E esse processo é um processo comum utilizado em engenharia para quando você tem um tipo de excitação aleatória e você quer calcular uma força, uma força que defina probabilidade de excelências mínimas. Ou seja, ao invés de você fazer análise dinâmica, porque você não tem exatamente conhecimento da excitação, você faz esse tipo de análise e você coloca lá uma força. Ou seja, eu posso colocar aqui o x vezes K. E com essa força na mola, você pode projetar ela, né? Então eu já estou indo pela segurança. Eu não conheço exatamente aquela excitação porque ela é muito aleatória, mas eu sei a distribuição de probabilidade dela. Eu conheço o desvio, a variância dela. Você tem umas características estatísticas. Então eu posso ir pela segurança. Vou procurar um deslocamento que gera aquela excitação que não se exceda um 5%. Ou seja, a probabilidade de se exceder é mínima. Então, portanto, estou indo pelo lado da segurança. Ela sempre vai ficar, a estrutura vai sempre ficar projetada dentro do 95% do comportamento daquela excitação. Você pode aumentar, né? Ir até o 99% e deixar uma probabilidade de 1% de que se exceda aquela força. Você pode ir para os dois lados, né? Pelo lado da força interna diretamente ou pelo lado do deslocamento. Qualquer um dos dois lados pode ser utilizado. Procurar uma probabilidade da força se exceder um 5% ou procurar um deslocamento de se exceder um 5%. Uma probabilidade de excedência mínima. Bom, vamos ver os dois casos, como se calculam essas probabilidades, utilizando aquelas equações. As equações a gente já demonstrou de forma bem direta. Então, vamos lá. Nós já sabemos que eu estou fazendo aqui de novo a demonstração, mas a gente já sabe, pronto, eu não vou mostrar de novo. A gente já sabe que o desvio padrão é igual a isso aqui. O desvio padrão da resposta, né? É igual à excitação, essa aqui, a amplitude da excitação, vezes a frequência natural, dividido entre 8 vezes a taxa de amortecimento K ao quadrado. Então eu já tenho que ter todos esses parâmetros. Tem a frequência natural, tem a taxa de amortecimento, tem a rigidez. Então eu simplesmente vou jogar aí nessa equação. Tem esse SP, que é esse valor aqui, 4 vezes 10 a 6 Newton quadrado por Hertz. E a gente calcula aí que a variância da resposta desse sistema em um grau de liberdade é igual a 1,97 por 10 a menos 4 metros quadrados. Bom, como ele me está me perguntando, é probabilidade pela força interna, eu precisaria realmente, para calcular a probabilidade do desvio padrão ou da variância da força interna. Então vamos fazer um calculinho aí simples para definir esse desvio padrão da força interna. Então, primeira coisa, a gente sabe que a média da força, a gente sabe que a força é isso aqui. A força, isso aqui é uma variável aleatória, isso aqui é uma variável aleatória. O K é constante. Então, vou calcular a média, o valor esperado dessa força. O valor esperado dessa força
é igual a média e é igual a K vezes o valor esperado da variável X ou do deslocamento, que seria K vezes o X. Ou seja, a média da força interna é igual a K vezes a média do deslocamento. Beleza? Ok? Então, para definir a variância da força, eu preciso utilizar a definição de variância, que é a variável aleatória, né, F, que é Kx, menos a média da força. A média da força a gente sabe que é isso aqui, K vezes o X. Então vou desenvolver, assim como eu já fiz com outras definições aí da variância, vou desenvolver essa equação. Então vou levar isso ao quadrado, K ao quadrado, X ao quadrado, menos 2 vezes Kx vezes a média da força, mais a média da força ao quadrado. Ok? Vou aplicar o operador sobre as variáveis aleatórias, que são x, só x. Isso aqui é constante. Então isso aqui fica ix ao quadrado vezes k ao quadrado, né? 2k vezes o valor esperado da variável aleatória vezes a média da força mais a média ao quadrado. Ok? A gente sabe que essa média da força é igual a isso aqui. K vezes a média do deslocamento. Então vou substituir isso aqui. Aqui ficaria 2k ao quadrado vezes a média do deslocamento ao quadrado. Estou substituindo aqui essa equação. E aqui ficaria k ao quadrado vezes a média do deslocamento. No final, a variância da força seria igual a k ao quadrado multiplicando aqui tem um erro, né? Aí fica x tudo ao quadrado. O valor esperado não, assim tá bom. O valor esperado do x ao quadrado menos a média ao quadrado. Mas eu sei que o valor esperado do x ao quadrado, no segundo momento, é igual ao desvio, à variância do deslocamento mais a média do deslocamento ao quadrado. Então, eu vou substituir isso aqui. Então, vou substituir o x ao quadrado, ficaria variância mais média multiplicando o k, e desse lado somente estou subtraindo essas duas, né? Ficou k quadrado vezes o x, fica k ao quadrado vezes o x ao quadrado, esses dois se cancelam, vendo? E só fica isso aqui. Ou seja, no final, a variância da força interna é igual a k ao quadrado vezes a variância do deslocamento. Voltando aqui, eu defini a variância do deslocamento, portanto, utilizando essa equação, eu posso conhecer a variância da força interna. Fazendo esses cálculos, dá esse valor aqui. Com isso, eu posso calcular o desvio padrão, né? A raiz disso aqui dá 2,81 10 a 4 newton. E eu vou assumir que temos uma variável com distribuição normal, né? Então agora sim posso calcular essa probabilidade. Então a probabilidade da força ser maior que 40.000 newton, vou fazer a troca de normalizar a distribuição normal, né? Distribuição normal normalizada. Então vou calcular o Z para gerar uma variável aleatória com média 0 e desvio padrão igual a 1, beleza? Então o x seria esse valor aqui dividido entre o desvio padrão. Isso dá 1,42. Então a probabilidade de F ser maior de 40 newton é igual. Aqui lembrem que eu também tenho que calcular. Aqui eu esqueci de falar, mas aqui o valor absoluto, ok? Porque essa força ela pode ser negativa ou positiva.
Então eu tenho que saber a probabilidade dessa força ser maior de 40 kN, indiferentemente se ela é positiva ou negativa. Então, em valor absoluto, portanto, eu estaria fazendo a mesma coisa. Eu estaria calculando a probabilidade por embaixo, por em cima, de ser maior daquele valor, e aqui também maior daquele valor, por embaixo e por em cima. E a gente já mostrou que isso simplesmente calcular a probabilidade de um lado só, como é simétrico, e multiplicar por 2, ok? Então a probabilidade, vou colocar aqui duas vezes a probabilidade desse aqui, que seria em função da variável z, como lá nas tabelas somente existe probabilidade de z ser menor que 1,42, nas tabelas aquela de probabilidade normal, lembra? Eu mostrei um exemplo. Então ficaria 1 menos a probabilidade de z ser menor que 1,42. Procurando na tabelinha, você encontra que esse z menor que 1,42 é igual a 0,92, o menos isso aqui dá duas vezes, dá 15% de probabilidade de você ter uma força maior de 40 kN ou maior do absoluto de menos 40 kN. Então a gente teve que isso aqui essas duas áreas aqui por em cima e por embaixo é de 15%, 15,42% de probabilidades de ter essa força. Colocando essa excitação. Se eu aumento a amplitude da excitação, vai aumentar a probabilidade, beleza? Se eu faço uma diminuição, a probabilidade diminui. Então, para esse nível de excitação aleatória com essa amplitude, essa seria a probabilidade. E também olhem que depende do K, do M e de algumas outras constantes, né? Aumento a rigidez, diminui o desvio padrão. Se aumenta a rigidez, tem que também diminuir a massa para manter constante o W, né? Mas também depende dessas características para poder definir essa probabilidade. Bom, vamos no outro ponto, que é a probabilidade do deslocamento ter uma excedência do 5%. Bom, essa probabilidade é dada assim, né? Ou seja, a probabilidade de x ser menor do que x1, de x ser menor do que x1, toda essa área aqui, né? Toda essa área para baixo, daqui para baixo, até o menos infinito. Menos a probabilidade de x ser menor do que menos x1. Ou seja, toda essa probabilidade daqui para baixo, isso aqui no meio tem que ser igual a 9,95. Ok? E eu vou colocar de um lado e do outro, que é 2,5% e 2,5%. Bom, eu poderia fazer simplesmente o cálculo por essa via ou por essa via. Pelas duas vias dá igual. Você pode utilizar esse cálculo por aqui, utilizando x menor que menos x1 igual a 2,5, ou x sendo menor do que x1 igual a 1,975. Vamos pegar essa via. A outra também vai dar exatamente igual. Então, eu vou trocar aqui a variável, né, para uma distribuição normal normalizada. Então, ficaria z menor do que x1 sobre o sigma. Lembrem que eu sempre estou utilizando média igual a zero. Lá no exemplo anterior, eu utilizei média igual a zero. Então, sempre que a gente vai fazer o cálculo aqui de probabilidade, a gente já assume que a média é igual a zero. Ok? Então ficaria x1 sobre sigma. O que eu não conheço aqui é o x1. Eu conheço o desvio padrão, eu conheço, lembrem. Tá cá, tá. A gente fez o primeiro cálculo, a gente fez isso aqui. Então a probabilidade de ser menor do que x1 sobre sigma, para que isso tenha um valor de
de 97,5%, preciso de um Z sendo igual a 1,96. Você pode procurar na tabela, olha, procura aqui, seria o contrário, né? Procura a probabilidade e você vai ver que 1,96 dá 97,5%. Então esse x1 sobre sigma tem que ser igual a 1,96. Então 1,96 vezes o desvio padrão do deslocamento me dá esse x. Então, calculando isso aí, 1,96 vezes o desvio padrão, que tirando a raiz, né, tirando a raiz daquela variância, a gente pode obter, multiplicando os dois, tira a raiz da variância, dá o desvio padrão, multiplicando 1,96 por isso aqui, nós temos que o deslocamento que tem uma probabilidade de excedência do 5% é de 2,7 centímetros, ou 0,027 metros. Então, para o projeto, se quer fazer um projeto, você pode, caso de projeto de estrutura, né? A gente está fazendo assim, um exemplo simples de cálculo de, digamos, de deslocamentos e forças internas com vibrações aleatórias, no qual você não conhece exatamente a excitação, como é que ela se comporta, você só conhece parâmetros estatísticos e a faixa de frequência em que ela está trabalhando, né? Então, com isso você pode conseguir no máximo calcular probabilidades. Você tem que ir pelo lado da segurança, encontrar probabilidades de excedências mínimas e colocar uma força que você tenha certeza de que a força não vai exceder aqueles deslocamentos. Então, mais ou menos essa é a filosofia do cálculo ou de projeção de elementos que estão sendo submetidos a excitações aleatórias. A gente vai ver isso. A gente mostrou aqui uma primeira aproximação para sistemas de 1 grau de liberdade. A gente vai ver isso para sistemas de vários graus de liberdade depois. Mas antes disso, nós vamos primeiro ver como que essa mesma teoria de vibrações aleatórias pode ser aplicada para o vento. Mas o vento, lá o problema do vento, o que muda aqui com essa teoria de vibrações aleatórias é o espectro. O espectro, né? Aqui a gente usou um espectro plano. Lá o vento vai ter seu espectro. Mas ainda vai ter outra questão que se chama de admitância aerodinâmica. Ou seja, a gente tem o espectro de velocidades, mas esse espectro de velocidade, quando é aplicado na estrutura, depende da rugosidade do terreno, depende de outras questões, que no final ele coloca uma força diferente do espectro de velocidade. Então a gente tem uma função de admitância que transforma o espectro da velocidade em forças. Mas essa função de admitância depende do contorno, depende das condições topográficas, depende de outras questões, do contexto na qual está essa estrutura, se tem estrutura anulada, se não tem, se é o campo aberto. Então essa transformação entre velocidade e força depende daquelas condições que a gente mostrou para o cálculo de forças estáticas. Eu queria mostrar o exemplo no MATLAB, mas eu acho que a gente pode ver na próxima aula com mais tranquilidade, né? Porque não quero correr mostrando esse exemplo, porque de fato aí a gente vai colocar uma tarefa relacionada com isso. Então eu quero explicar com mais tranquilidade aquele exemplo no MATLAB para você conseguir fazer a tarefa, né? Então não quero correr para mostrar esse exemplo. Então a gente se vê na próxima aula, mas se tem alguma dúvida relacionada com o que a gente viu hoje, por favor,